Olá família, bem-vindos! Mais um vídeo aqui no nosso canal. Você sabia que a baixa imunidade pode ser o seu intestino? Sabia que o intestino doente pode causar depressão, ansiedade e até TDAH em crianças? Que o intestino permeável leva à inflamação, que é a gênese da maioria das doenças degenerativas? Gases, prisão de ventre, diarreia, baixa imunidade são alguns dos principais sintomas. Mas por que o intestino fica doente? E o mais importante, como recuperá-lo? Vamos falar sobre isso no nosso vídeo de hoje. Então, já é hora de dar aquele like, aquele joinha. Peço que vocês compartilhem e queria que você comentasse abaixo. Você sente esses sintomas de um intestino doente? Coloque aí nos comentários abaixo. Conforme eu disse, um intestino saudável significa saúde para todo o seu corpo. Por exemplo, você sabia que o intestino é considerado o segundo cérebro? Isso mesmo. Por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor importantíssimo. Ele é produzido no intestino. Quando o intestino está saudável, cheio de bactérias boas que povoam esse órgão, nós ingerimos da dieta o triptofano. E lá no intestino ele é convertido em 5-hidroxitriptofano e depois em serotonina. Mas quando o intestino está doente, cheio de bactérias ruins, processo conhecido como disbiose, esse triptofano não é convertido em serotonina, mas em ácido quinurênico, que é extremamente nocivo à nossa saúde, altamente deletério e causa várias doenças, principalmente a nível de sistema nervoso. E pior, a serotonina cai. E aí você tem os quadros de depressão, de ansiedade e muito comum, cada vez mais comum hoje em dia, TDAH em crianças. Tem muita criança aí que está tomando Vivans, que está tomando Ritalina e na verdade o problema está lá no intestino e tem a ver com a alimentação, conforme nós vamos falar daqui a pouco. Muda a alimentação dessas crianças, melhora os sintomas. A imunidade também está intimamente relacionada com o nosso intestino. A maioria do nosso sistema imunológico está presente exatamente no intestino, porque é onde é necessário uma barreira, porque é ali que absorve os nutrientes. E não pode deixar absorver patógenos, bactérias ruins, vírus, fungos. Então a maioria do sistema inato, macrófagos, células NK, neutrófilos, está presente no intestino. E se o intestino está doente, o sistema imunológico fica comprometido. E temos também a permeabilidade. O intestino doente é um intestino permeável. Ele abre passagens, buracos nessa barreira e acaba passando o que não deve, não só nutrientes, mas conforme eu falei, resto de bactérias, processos inflamatórios que aumenta a nossa inflamação subclínica. E esse aumento da inflamação subclínica é que causa, com o passar dos anos, o infarto, o AVC, o Alzheimer e uma série o próprio câncer tem um fundo inflamatório e uma série de doenças degenerativas. Então é muito importante tratar, cuidar, preservar o nosso intestino. Mas aí vem a pergunta que é o cerne desse vídeo. O que fazer, Moacir? O que eu posso fazer para recuperar o meu intestino? Bom, antes de falar em tratamento do intestino, que tal parar de agredi-lo? Porque essa disbiose, que é essa desregulação das nossas bactérias boas frente às bactérias ruins, e esse leaky gut, que é essa permeabilidade intestinal, tem um fundo na nossa alimentação. Então, se você tem uma alimentação que tem muitos alimentos industrializados, isso é péssimo, porque os alimentos industrializados, além de uma série de substâncias artificiais, geralmente são ricos em açúcar, farinha, principalmente farinhas ricas em glúten e óleos hidrogenados, substâncias que as bactérias ruins do intestino adoram, mas as bactérias boas não conseguem fermentar e acabam morrendo. Então é muito importante que você mude o seu estilo de vida. Como, Moacir? Passe a comer comida de verdade. Nada de alimentos industrializados,
óleos hidrogenados, óleo de soja, de milho, de girassol, de canola, e os alimentos industrializados são cheios desses óleos. O açúcar é péssimo para a sua flora, tá? A flora ruim adora, mas a flora boa detesta. Alguns adoçantes, como por exemplo a sucralose, também promove essa disbiose. E claro, a farinha de trigo, que é riquíssima em glúten. O glúten é inflamatório para o nosso intestino, pessoal. É inflamatório, mesmo que você não seja celíaco. E o pão é feito de farinha de trigo, pão, rosca, biscoito, torrada, esses alimentos é feito com farinha de trigo, muito glúten e usado óleo hidrogenado. Então, duas coisas que seu intestino detesta. Então, passe a comer comida de verdade, mude o seu estilo de vida. Já vai melhorar o seu intestino como um todo. Mas o tratamento em si? Bom, primeiro, você precisa colocar na sua alimentação fibras vegetais, fibras solúveis e insolúveis, né? Vegetais, ali, legumes, folhas, porque essas fibras são alimento para as nossas bactérias boas, elas fermentam esses alimentos, produzindo triglicéridos de cadeia curta, e principalmente o butirato ajuda na recuperação do nosso intestino, que é um triglicerídeo de cadeia curta. Então, uma alimentação rica em fibras. Também uma alimentação rica em probióticos, aí tem vários esses alimentos fermentados, geralmente os alimentos em conserva, chucrute, kefir, coalhada, esses à base de leite de vaca eu nem recomendo tanto, porque o leite de vaca e derivados tem muita caseína, que também não é interessante para o intestino. Mas alimentos fermentados, missô, natô, geralmente são saudáveis, são cheios de bactérias boas. Mas na maioria dos casos, quando a pessoa está muito disbiótica, é preciso uma intervenção mais forte. E aí você precisa entrar com probióticos, com uma quantidade maior de bactérias, né? Unidades formadoras de colônia, principalmente as bifidobactérias e os lactobacilos. Tem aqui no Brasil já esses probióticos que tem aí pelo menos 20 mil unidades formadoras de colônia. Lá aí na descrição do vídeo, lá no meu site, tem aonde você encontra esses probióticos. Todos os suplementos que eu vou falar aqui, tá? Encontra aí na descrição do vídeo, tem lá no meu site. Se você tiver no Instagram, tá aí na minha bio. Então, em muitos casos, na maioria dos casos, é necessário entrar com esses probióticos. Então, mudar a alimentação, entrar com probióticos, entrar com glutamina. Isso mesmo, essa glutamina que as pessoas usam na academia para aumentar a massa muscular, ela é importantíssima para recuperar ali o enterócito, recuperar o epitélio intestinal. Então, entrar com glutamina também para recuperar o nosso intestino. E finalmente tem um composto muito interessante que foi lançado recentemente, que tem várias substâncias que ajudam nessa recuperação do intestino, conhecido como Guardian, tá? Ele tem várias substâncias. O Guardian também está aí na descrição do vídeo, está lá na minha lista de suplementos. Eu tomo um sachêzinho todo dia como prevenção, né? Porque volta e meia a gente escorrega aqui na alimentação, então eu gosto de tomar um Guardian, às vezes eu tomo um de manhã, um à noite, exatamente para prevenir essa questão do meu intestino. O Guardian tem lá vitamina C, que é fundamental, tanto na questão da imunidade quanto nessa recuperação intestinal. Tem algumas fibras de acácia, que são muito boas como prebióticos, servem de alimento para essas bactérias. Tem lá a glicina, a N-acetilcisteína e a própria glutamina, que fazem essa recuperação do epitélio intestinal. A vitamina D e o zinco, que além de ajudar no processo de recuperação do enterócito, também reforça a nossa imunidade. E tem também uma substância muito interessante conhecida como beta-glucana. A beta-glucana tem vários trabalhos demonstrando como ela ajuda na recuperação não só do epitélio, mas também como prebiótico, como fonte de alimentação para essas bactérias boas. Então, pessoal, muito importante que você cuide do seu intestino, porque é lá no intestino que começa vários problemas de saúde. Eu dei alguns exemplos aqui, tá? Mas existem outros. Um intestino inflamado é a receita para uma saúde ruim, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê, pessoal? Não paga nada. Basta clicar em inscrever-se. Não esquecer de marcar o sininho. Não esquecer de marcar todas. Pessoal, um grande abraço, compartilhe esse vídeo e até a nossa próxima conversa.
Até lá!